O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, lembremos que hoje é a primeira sexta-feira do mês. O apostolado de oração, junto com toda a igreja, é convidado no dia de hoje a fazer o desagravo ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, ele pede que nas primeiras sextas-feiras do mês nós façamos penitência, jejum. Isso aqui já é uma recomendação também dentro da tradição da igreja. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira não se come carne. Façamos a penitência de não comer carne no dia de hoje. Nenhum tipo de carne. Podemos comer ovos, podemos comer peixe, legumes, frutas, mas carne não. Dia de penitência, dia de oração, dia de jejum, de sacrifício, um dia especial, um dia bom para nós revermos a nossa consciência e vermos se existe algum pecado aí que nós precisaríamos confessar. Isso acontece sempre nas sextas-feiras e muito mais hoje, na primeira sexta-feira do mês, para que nós possamos desagravar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que Jesus falou para Santa Margarida Maria Alacoque que o coração dele é aquele coração que ama. E o amor dele foi um amor tão grande que foi um amor de obediência ao Pai e de morte na cruz, aonde ele nos salvou, deu-nos a salvação. Mas a tristeza dele é que as pessoas não querem reconhecer isso. E em vez de amá-lo, cada vez mais dão as costas para nosso Senhor e não quer amá-lo de maneira nenhuma, e aí entra nesta vida pecaminosa. E a tristeza maior de Jesus é que ele diz que foi justamente os consagrados que deveriam dar um testemunho maior e acabam não dando. Eis o coração que tanto amor. Vamos ser a alegria de Deus no dia de hoje. Vamos fazer as penitências necessárias, vamos fazer o nosso jejum, vamos fazer obras de caridade, vamos fazer o bem por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser a alegria de Deus.
No Evangelho de hoje, nós vemos aqui a conversão de Mateus, que tinha o nome de Levi, mas passou a ser chamado de Mateus. E ele está ali na coletoria de impostos. Os coletores de impostos eram reconhecidos entre os judeus como pecadores públicos, porque realmente a ação deles era ações de pessoas que eram corruptas, eram ladrões de uma certa forma, trabalhavam para o imperador César, fazendo a coleta de impostos de forma injusta. Mais ou menos assim, 5 para o império e 4 para mim. Então ali eles se usufruíam, ganhavam muito dinheiro. Não é muito diferente de muitas pessoas que trabalham aí no governo, que trabalham em empresas, que às vezes pegam mais, cobram mais, e os pobres não têm como pagar, mas acaba tendo que pagar. É injustiça, né? É injustiça, é o roubo, é a corrupção. Eles eram assim. Então eles eram declarados como pecadores públicos. Eles eram odiados. Os judeus odiavam Mateus pelo mal que ele fazia. E tinha também os outros pecadores de um modo geral. Então, para os fariseus, essas pessoas eram pecadoras e ninguém podia chegar perto delas e ninguém podia conviver com elas. É aí que eles fazem essa pergunta: mas como é que o mestre de vocês, ele come com os pecadores? Porque Mateus foi muito esperto. E aí acontece a conversão de Mateus. Jesus chama ele deixa a coletoria de impostos. Essa é a ação para dizer a conversão dele. Houve mudança de vida e mudança mesmo. Ele se converteu de verdade, Mateus. Ele não voltou mais a roubar, não. E através disso, ele viu o quanto que aquilo foi bom, que ele chamou também os outros coletores de impostos, junto com os outros pecadores, e fez ali um banquete, chamou Jesus para que eles também pudessem ver, ouvir Jesus e mudar de vida como Mateus fez. Podemos até dizer que foi a primeira obra de evangelização que Mateus fez. Se era bom para ele o que havia acontecido, seria bom também para os outros. Mas os fariseus não toleraram isso. Então eles fazem essa pergunta e Jesus dá uma resposta lógica. E a resposta lógica foi essa: aonde você já viu os médicos cuidando de pessoas que estão sãs? Imagine, né? As pessoas estão boas de saúde e os médicos vão atrás das pessoas que estão boas de saúde. Não, isso vai contra a lógica. A lógica é os médicos cuidarem, irem em busca dos doentes. Vou dizer de novo. Dá para uns médicos cuidar de pessoas que estão com saúde? O certo é cuidar dos doentes. É isso que Jesus está dizendo. Então agora Jesus está dizendo, explicando para eles: eu vim do céu para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa: eu vim como médico das almas doentes. Eu vim para salvar, para curar
as almas doentes do pecado, os pecadores, aqueles que abandonaram o Pai, que se infiltraram em outras religiões, aqueles que não querem saber do Pai, os pecadores aí que estão numa ilusão da questão dos abortos, achando que deve abortar sim, que as mulheres têm direito sobre o corpo delas, sabendo que aquele ser que está ali, está sim dentro do corpo dela, mas não é dela. É um ser vivo, é um ser humano que está ali. E aqui independe de como a coisa aconteceu. Então são essas pessoas, Jesus veio em busca desses pecadores, ele veio salvar. Porque se continuam nesta vida, se continuam nessas ações, não vão se salvar e ter uma morte eterna, a condenação eterna, que é o inferno. E essa é a visão que nós católicos precisamos ter. E aqui eu quero dizer, eu estou falando para os católicos, mas aqueles que estão no mundo e não querem saber, cada um é livre. É livre para fazer o que quiser, embora não deveria fazer. Imagine homens e mulheres serem assassinos de crianças, daqueles filhos amados de Deus que estão se formando ali no ventre desta mulher ou daquela mulher, e vai lá e mata. O mandamento é não matarás. E Jesus veio justamente para isso, para fazer com que os abortistas, aqueles que acham e que devem matar, eles se encontrarem com Jesus e largar o aborto. Foi por isso que Jesus veio para o céu. Jesus veio do céu como médico das almas pecadoras que estão infiltrados aí, achando que a ideologia de gênero é a salvação para os homens e mulheres, que devem também dizer e achar que deve mudar o seu sexo e ser o que quiser, embora no fundo saiba que ali ele é um homem, ela é uma mulher, mas querendo mudar. Vou repetir, estou falando para nós católicos, porque essas atitudes entre nós católicos não pode existir. Se o pessoal lá que não quer saber de Deus, que está levando uma vida errada, eles querem viver isso, o que resta para nós é rezar. Mas para nós católicos não. Nós que fomos batizados, nós que participamos da missa, nós que sabemos que nós somos criados por Deus, nós que sabemos aonde Deus disse que um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com outra mulher. Nós que sabemos que Deus disse isso, nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa. E aí nós vamos lutar para viver a castidade, pedir oração, ir ao confessionário, se caiu em alguma coisa, pedir perdão a Deus. É assim que os católicos agem. Mas por que os católicos agem assim? Porque Deus nos pediu que nós agíssemos assim. Simplesmente isso. Mas aí está a beleza do evangelho de hoje. Jesus está dizendo que ele veio justamente para que essas pessoas que estão com essa mentalidade de ideologia de gênero, que elas possam mudar e que elas possam entender que não é por aí o caminho. Jesus aponta o céu e diz: o Pai não quer isso. Você entende?
Você entende o que nosso Senhor está falando? Essa mentalidade de viver na mentira, de viver na corrupção. Jesus veio para aqueles que estão no adultério. Não desejar a mulher do próximo e não desejar o homem da próxima. Jesus veio dizer adultério não. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, mas também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, um homem casado pode largar sua esposa para viver com outra, ou uma mulher casada, ela vai deixar o esposo para viver com outra pessoa, com outro homem. Jesus disse que não pode, não deve. E muito menos, uma mulher casada largar o esposo para viver com uma outra mulher, ou um homem casado largar a esposa para viver com outro homem, porque hoje está uma confusão, Eu estou até aqui falando, não sei nem se eu fiz uma confusão na medida que eu fui falando aí, mas espero que você tenha entendido bem. Que hoje é uma confusão muito grande. E justamente as pessoas que estão nesta vida, Jesus como médico das almas, ele diz, venha cá, venha me ouvir, eu tenho algo para te dizer. Não é esse caminho, o Pai não quer. O Pai quer a fidelidade até a morte. Não entremos na onda de Satanás, que quer justamente que nós façamos o contrário. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. É assim, é dessa forma que Jesus veio para os pecadores, para que os pecadores larguem essa vida errada. Jesus não veio para confirmar o erro, para confirmar o pecado e dizer, olha, eu tenho uma boa notícia, o Pai do céu disse que vocês todos podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Vocês são livres, façam o que quiser. Quem pratica o aborto, continue praticando o aborto. Quem quer mudar de sexo, pode mudar de sexo. O Pai é misericordioso, Ele é bom. Se você está casado, você quer viver com uma outra pessoa, pode viva com quem você quiser, com quantos homens você quiser, com quantas mulheres você quiser. O Pai é misericórdia e amor, podem viver na orgia e tudo mais. Tem gente que está com essa cabeça, tem católicos com essa cabeça. Não, mas esse não é um ensinamento, não foi isso. Jesus disse, ei, você que está vivendo uma vida errada, você que está vivendo no aborto, praticando o aborto, ei, você que está vivendo aí o sexo de forma errada, você que está convivendo, você é um homem, está convivendo com outro homem, ei, você mulher que está convivendo com uma outra mulher, ei, você agora que está vivendo esse tipo de casamento aí, 3 pessoas, 4 pessoas juntas, ei, venham cá. Aí as pessoas vêm, aí Jesus olha com um olhar de misericórdia e diz para eles, não é isso que o Pai quer, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão fora da lógica. Mudem, larguem de vida. E as pessoas vão dizer, mas Senhor, é isso mesmo? É, então tá bom, eu vou largar. E aí sim, a alegria no céu, porque o pecador largou o pecado. É neste sentido. Você está compreendendo? É assim. Vamos tirar essa visão errada, essa visão que veio do inferno. Isso não veio de Deus, não. É Satanás que está convencendo a nós católicos e também aqueles que estão fora
e não querem saber de Deus, que é possível viver do jeito que a pessoa quer. Não, nós não podemos viver do jeito que nós queremos. Nós precisamos viver do jeito que Deus quer. E aí é por isso que a gente precisa ler as Sagradas Escrituras, o que a igreja sempre ensinou, através dos santos padres, através do depósito da fé. Aí nós vamos ler o catecismo da Igreja Católica, e ali vai estar dizendo o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Aí nós pegamos o direito canônico, e aí vamos vendo também através do direito canônico o procedimento nosso diante da igreja e diante de Deus. E aí nós vamos tendo clareza, e aí vai acontecendo mudança, e a mudança vai acontecendo, e aí o céu vai se enchendo cada vez mais de pessoas que levaram a santidade, que largaram o pecado diante da misericórdia. E nós olhamos para Jesus crucificado e nos perguntamos, mas por que ele está na cruz assim? Ele está na cruz por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Então o que nós devemos fazer, Senhor? Largue essa vida errada. É assim que Jesus veio para os pecadores. Os pecadores que mudam de vida. O pecador que está no erro e depois, quando se encontra com a verdade, porque a verdade é Jesus, larga a vida errada e começa a caminhar em Deus. Jesus é o médico das almas que estão no lamaçal do pecado. E quando essas almas que estão no lamaçal dos pecados, elas se encontram com Jesus, elas dizem, eu não quero mais viver essa vida, me ajuda, Senhor. E Jesus vai dizer, eu estou aqui para te ajudar. E vou ainda colocar minha mãe. Recorram à minha mãe, peçam a ela, ela vai pedir também para mim. Se refugiem no coração dela. É isso, meus irmãos. Que pecado você vive? A tua vida é uma vida errada? Venha. A Igreja Católica acolhe você, sim. Jesus acolhe você. Mas se você persistir no pecado, aí não vai dar certo. Porque aí entra a liberdade que Deus nos dá. Jesus vem, mostra para nós o caminho, porque Ele é o caminho. Ele mostra para nós a verdade, porque Ele é a verdade. Ele mostra para nós o caminho para a verdadeira vida, a vida eterna. Ele mostra o caminho. Mas nós é que vamos dar a resposta. Mas se nós persistirmos no pecado, Jesus vai ficar esperando a mudança. Mas se não houver mudança, não vai ter misericórdia como nós imaginamos, não vai ter a justiça divina. E a justiça vai ser essa: ide para o fogo eterno. Eu sei que você não quer ouvir isso e nem eu quero ouvir. Nós queremos ouvir sim: vinde bendito de meu Pai. Vinde para a vida eterna, vinde para o céu, vinde bendito de meu Pai, porque você vivia no pecado, você vivia no erro e você voltou. Não vamos esperar e confiar que no último momento nós vamos nos converter. Não, meus irmãos. O momento é agora, o dia é hoje. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E tudo isso que eu acabei de falar agora
São esses pecados públicos que estão aí. Imagina hoje as pessoas, elas, através do Instagram, Facebook, através do WhatsApp, através do YouTube, elas mostram sem nenhum escrúpulo seus pecados. Elas apresentam seus pecados para todo mundo e querem que as pessoas aplaudam. Elas querem que as pessoas batam palmas e digam, é isso mesmo, e dê like. Imagine quantas pessoas se declarando diante das mídias sociais. Eu fiz tantos abortos, eu já matei mesmo. Outros dizendo, eu vivo com outro homem, sim, porque o que importa é o amor. Isso é pecado público. A mulher lá dizendo, eu tenho tantos homens, eu tenho tantas mulheres. Outros dizendo, eu sou assim mesmo, e você tem que me aceitar desse jeito. Pecados públicos. As pessoas roubando, matando, pessoas com armas pesadas, mostrando para todo mundo que eu já matei tanto, já matei tantas pessoas. São para essas pessoas que Jesus veio, porque Jesus quer que elas se salvem, porque senão elas vão perder a salvação. Mas enquanto elas persistirem, não tem perdão. Isso é pecado público. Pessoas que roubaram, pegaram dinheiro, milhões e milhões. Meu Deus do céu, que situação nós estamos. Mas graças a Deus a solução para todas essas pessoas. E com isso eu quero dizer para vocês que eu não sou santo, não. Estou lutando diariamente. Mas tenho que admitir, existem pecados que já não fazem mais parte da minha vida, não. Estou lutando aí diariamente, lutando com a minha língua para não ficar falando mal dos outros, lutando para ser mais caridoso, para ser mais paciente. Estou lutando e não me julgo melhor do que essa ou aquela pessoa. Mas diante desses pecados gravíssimos, meus irmãos, que coisa, as pessoas querem persistir e não querem. E quando olham para Jesus, elas dizem, não, Jesus me ama do jeito que eu sou. E querem dizer que essas mentiras, elas são verdades. É como se dissesse assim, agora Jesus permite, liberou a geral, né? Jesus liberou a geral. Não, Jesus não liberou a geral. E é triste quando as autoridades religiosas vão lá e dizem que é possível, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, sim. Que já perderam a fé e estão levando os outros também a perderem a fé. Que situação! Mas o alívio para todos nós é que Jesus veio para os pecadores. Ele veio salvar os pecadores. E os pecadores devem fazer como Mateus. Jesus está dizendo, segue-me, larga tudo isso. Aí esses pecadores dizem, eu admito que eu errei. E aí segue Jesus. Aí sim é alívio. É alegria para Deus. A salvação entrou. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então hoje nós estamos na primeira sexta-feira do mês. Vamos fazer penitência, vamos fazer as nossas orações, vamos desagravar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nos confessar, façamos penitência de carne,
ofereçamos tudo isso, não nos declarando melhor do que os outros, mas pedindo perdão e misericórdia. Por isso a confissão é necessária para aqueles que estão em dívida, mas aqueles que estão em estado de graça já não precisa, mas cada um examine a sua consciência diante da necessidade da confissão e vamos pedir a Deus misericórdia. Sim, a misericórdia. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa e tenha misericórdia daquela pessoa. Tenha misericórdia do mundo, da humanidade, do jeito que está. Tenha misericórdia de nós e Deus vai tendo misericórdia. Mas saibamos uma coisa, a misericórdia divina, Deus vai dando chance, dando chance. Mas se a pessoa morrer desse jeito, ela não se salvará. Então morramos como os santos morreram, como aqueles pecadores que mudaram de vida e continuaram lutando contra o pecado e morreram na graça de Deus e hoje estão no céu, porque o céu é para mim e é para você. Vamos ser santos? Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.